Bom, pessoal, ontem o Milan falou um pouco sobre a questão da latitude e longitude, sobre aquela questão da etologia com Spinoza. Depois nós puxamos um pouco a conversa lá no grupo para aquela questão do conceito, né, que é um tema que aparece em um livro já tardio do Deleuze, escrito a quatro mãos também. Na verdade, o que é a filosofia foi escrito só pelo Deleuze. Ele colocou o nome do Guattari ali, né, por uma questão de irmandade, mas o livro foi escrito pelo Deleuze. O Deleuze ainda havia prometido um livro sobre Marx, um livro que não apareceu, porque o que é a filosofia foi escrito em 91, depois, logo em 92, o Guattari falece, e em 95 o Deleuze acaba se suicidando em razão de um câncer, de uma doença terrível, a qual ele estava tentando combater, mas não foi possível, então o Deleuze acabou, né, se suicidando, cometendo suicídio no ano de 95. Bem, isto dito, eu pegando os ganchos do que nós pensamos ontem, algumas questões que vocês trouxeram também, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre as relações entre Deleuze e a história da filosofia nesse primeiro momento, para que num primeiro momento a gente fale sobre a questão da etologia no Spinoza, a física dos afetos, os seres de fuga, as latitudes e longitudes, aí para tentar compreender a questão que o nosso camarada Milan levantou. Pode ser assim? Vocês estão de acordo? Tudo bem? Ok. Legal. Bem, pessoal, Agradeço. maravilha. Vamos lá. Em primeiro lugar, costuma-se muito fazer uma classificação, um seriamento, uma repartição, uma tripartição, como queiramos, na obra do Deleuze, na obra do Foucault, na obra do Nietzsche. Mas sempre há, Lúcio, beleza, você está de acordo? Vamos que vamos. Sempre há, né, pessoas tentando, de alguma forma, mapear o que esses autores escreveram, pensaram, até mesmo porque o Deleuze é um deserto povoado, atrás dele passa uma miríade de homens, animais, clãs, hordas, autores, literatos, músicos, cineastas. Não é à toa, para o pessoal que está chegando agora, nós já conversamos isso em outras oportunidades. Quando você está lendo Deleuze, por alguma razão, você se afastar dele. Ele traz tantos autores e tantas referências, né, que tantos agenciamentos, ele teve tantos aliados conceituais, não só conceituais, mas conceituais também, que são aqueles personagens filosóficos que ele menciona lá no que é filosofia, em outros livros e conferências mais, que você acaba indo para o lado de algum deles e às vezes ficando, porque são autores extremamente potentes, são autores que produziram uma obra fantástica, como é o caso do sempre mencionado Henry Miller, né, quer dizer, os livros do Henry Miller, embora esgotados, todos eles são vendidos em sebos a troco de banana, a preços módicos. Eu comprei o Nexus, Sexus e Plexus por módicos 30 e tantos reais, 10, 12 reais cada obra. Então é um autor que realmente não dá para passar sem nós nos aproximarmos dele. O Henry Miller produziu realmente uma obra com livros como A Hora dos Assassinos, onde ele fala sobre o Rambo, fala sobre si, na verdade, mas seria um material a trazer uma pequena biografia do Arthur Rimbaud. Temos também, evidente, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Pesadelo no Ar Refrigerado. Há livros e livros, né, que são realmente muito potentes, muito... O Mila escreveu, é de quem julgar a obra pelo preço, exatamente, exatamente. Então, o Deleuze está sempre em contato com ele, está sempre em contato com Lovecraft. Eu estou devendo para a Cássia uma fala sobre Lovecraft também, né, que é um autor que escreveu contos, é um mestre, né, no que se refere ao gênero literário dos contos de terror, inspirou outros autores, como o próprio Stephen King, enfim. Então, Lovecraft
realmente é uma entidade. Não é ali, não há qualquer coisa menos uma pessoa, né? Com seus monstros e com as suas histórias repletas de situações extremamente sui generis, situações que fogem à vida cotidiana. Quer dizer, ele tinha o Lovecraft, para escrever, tinha uma coisa muito própria, né? Nós não encontramos, dificilmente encontramos isso em outros autores, dificilmente. Com aqueles mitos de Cthulhu, enfim, há uma série, a gente pode tirar um dia para falar sobre ele também. Inclusive, eu tinha falado para vocês, estava marcado para eu falar sobre o Derrida ontem à noite, mas em vista aí, na questão do Covid, não está fácil aqui em São Paulo, viu, pessoal? Uma série de professores afastados, alunos que estão também doentes, então nós resolvemos protelar isso sem data, né, sem data prévia para reacontecer. Bom, e então o que eu queria dizer para vocês, pessoal, o Deleuze, voltando ao que nós estávamos puxando aqui, esse primeiro fio, o Deleuze foi alguém que a Bárbara está conosco, não sei, será que ela está aqui? Ela mandou mensagem lá no grupo? Acho que não. Ela mandou uma mensagem aqui no grupo, falou obrigada, mas ela parece que não está aqui. Bem, então, pessoal, o Deleuze é um autor que escreve livros, por exemplo, como esses dois aqui, tá? Esse aqui é o primeiro livro que o Deleuze escreveu, O Empirismo e Subjetividade, onde ele está falando sobre a questão da natureza humana segundo Hume. Então, quer dizer, nós já temos um Deleuze flertando com o empirismo, de alguma maneira, e todo o livro vai se desdobrar nesse sentido. Ele vai falar sobre aquela questão da causalidade, no David Hume, sobre a questão das ideias, das impressões, enfim. É um comentário de um, então, professor de filosofia, de um historiador da filosofia, a exemplo do que ele faz aqui também com Bergson, tá? Gilles Deleuze, também pela editora 34, tradução do professor Luiz Orlandi, falando sobre o bergsonismo. Há outros livros em que ele vai falar, como por exemplo nesse, de Nietzsche. Tenham sempre o cuidado de não confundir este livro, que ele não, na verdade ele até existe em português do Brasil, mas ele está esgotado, ele saiu pela edição em 70, com este livro aqui do Deleuze, tá? Nietzsche e a Filosofia é um livro que saiu pela N-1, já tem alguns anos, 2 anos talvez. Então aqui o Deleuze vai se agenciar com Nietzsche, aqui também, mas neste livro ele faz uma espécie de glossário, tá? Ele comenta vários termos e expressões da filosofia nietzschiana, traz alguns excertos de textos do Nietzsche que para ele eram textos importantes. Comenta aqui a questão da vontade de poder, a questão da transmutação do espírito. Então, tem um importante glossário para quem faz essa relação Nietzsche-Deleuze. Esses dois livros são livros imprescindíveis, tá? E assim por diante. Ele escreveu um livro também sobre sadismo e masoquismo, para quem gosta de fazer essas aproximações, ou quem se situa mais na esfera do binômio ali, psicologia, psicanálise, Deleuze, Guattari, esquizoanálise. Ele escreve esse livro aqui também, né? Sartre-Masoch, O Frio e o Cruel, saiu pela editora Zahar. Então, o Deleuze faz diversos comentários, como nós podemos observar. Com Spinoza, ele faz isso também. Lá com Spinoza e o problema da expressão, e Spinoza, uma filosofia prática. Ele escreve 2 livros sobre Spinoza, então. Outro texto a 4 mãos que ele escreveu com o Guattari é este, né? Gilles Deleuze e Félix Guattari, Kafka por uma literatura menor, que saiu pela editora Autêntica, tá? Então aqui ele está falando sobre a questão da estrangeira. Fala muito, viu, Carlos, sobre a questão da linguagem, como eu tinha te falado, você que gosta, que você está aí nesse entremeio entre beleza e linguagem. Este livro aqui é um livro importante. Eu estou fazendo uma apresentação para os mais antigos, até peço desculpas, pode ficar redundante, mas é que está chegando bastante gente, Cássia. Então, só para o pessoal se situar, né?
tá? E eu tinha dito para vocês, o pessoal sempre pergunta. Rafa, só te interromper um pouco, é que eu tenho esse livro aí do Deleuze, Nietzsche, a filosofia, mas é esse aqui. Eu não sei se vale a pena, né? Deixa eu ver, Cássia, levanta para mim, por favor. Tá dando pra ver? Tá. Levanta só mais um pouquinho que a gente não está enxergando ele. Isso é um verde, né? Isso. É o mesmo texto, tá? Esse material que tu tem em mãos aí é este aqui. É claro que esse aqui, como ele é mais novo, a tradução foi revista, ele foi enriquecido com algumas notas e tudo mais, mas é o mesmo, tá bem? É o mesmo. Este aqui é que não é. Este aqui são algumas anotações, tá, que o Deleuze faz. Ele vai falar aqui, ele está contando, digamos, a biografia do Nietzsche a partir da própria pena. Seria quase que um livro como um caderno de notas próprias, assim, que ele utilizava para se nortear, para se orientar, né, dentro da obra do Nietzsche, mas o que é legal é que ele traz um glossário, ele faz um comentário ali, né, ao final do texto. Então é bastante importante, olha ali, a questão do Ubermente, né, do Além-Homem, e assim por diante. Mas realmente esse que vocês têm é o mesmo. Esse aí é raro, esse livro que você tem aí tá esgotadaço, difícil de localizar. Né? E o Enfim. pior é que esse meu livro tá cheio de mofo. Muito mofo. Eu nem lembro a editora. Esse livro também, se eu não estou errado, o Spinoza e o Problema da Expressão também saiu por essa editora aí. Tá R$ 1.000 na estante virtual. Completamente esgotado. Né? Caraca, tudo isso. Sim, porque é um livro muito antigo. E antes da editora N-1 publicar, nós não tínhamos outra referência. Era esse aí que você tem mesmo. É um livro bastante difícil de se achar. Né? Bem, o Deleuze escreveu também sobre Kant, está aqui. Tá? Gilles Deleuze, a Filosofia Crítica de Kant, um texto fininho, saiu também pela editora Autêntica. Essas editoras podiam nos patrocinar, não, Carlos? Você que é um cara agilizado nesse sentido, esses caras podiam investir aqui na gente também. A gente está sempre fazendo propaganda né, dos nomes. Eles podiam pagar pelo menos umas cervejas para nós aí a hora que a pandemia terminasse, né? E o pessoal, e pagar viagem para a gente, não para o pessoal de fora vir para cá, para a gente ir lá para a praia, para a gente conhecer lá, né, o Nordeste, o Rio, para vir para São Paulo ver concreto, né, não é muito recomendado. Então, gente, muitos perguntaram também, o próprio Manuel, o que a gente poderia começar a ler como comentadores do Deleuze. Eu costumo sempre indicar esse livro aqui, tá? Por uma Filosofia da Diferença, editora Contraponto, Gilles Deleuze, O Pensador Nômade. Tá? É o livro da Regina Schopp, que também comenta Heidegger, que também escreve sobre Nietzsche. É um texto escrito assim de uma maneira bastante didática, em que ela faz também uma pequena incursão pela vida, pela obra do Deleuze como um todo, e faz essa aproximação justamente no sentido de colocar o Deleuze como um pensador do fora, como uma figura, né, como um outsider do pensamento, alguém que está no fora, que é alguém que está ali flertando com o pensamento nômade, não só ele, evidentemente, mas o texto trata sobre ele. Então, esse aqui seria um bom começo de leitura, tá? Este aqui também, só que esse texto, ele tem umas Deleuze e os movimentos aberrantes da Vila Pujade. O Davi Lapujade foi aluno, foi amigo do Deleuze, ele se recusou, ele protelou quanto pôde publicar esse livro. É um livro mais complexo, você já precisa ter um certo trânsito, né, pelo pensamento deleuziano, mas também trata-se de uma obra de capital importância aí para a gente conhecer o Deleuze mais a fundo. Tá? Bem, feitas essas apresentações, pessoal, o que eu quero trazer para vocês, então? Como nós podemos observar, o Deleuze foi um historiador da filosofia também. Né? Foi um comentador, fez toda a sua formação foi em filosofia, doutorou-se em filosofia com um texto, uma tese sobre o pensamento de Spinoza, e nos seus primeiros anos, se é que a gente pode chamar, então, até para
para a gente se aproximar dessas expressões mais acadêmicas, este primeiro Deleuze vai ser um comentador e vai ser alguém que faz história da filosofia, tá? Bom, agora o que acontece é que o Deleuze, e aí ocorre um divisor de águas, tanto na vida quanto no pensamento do Deleuze, ele se encontra com um homem, ele se encontra com alguém chamado Félix Guattari, tá? O Guattari não vem da filosofia, o Guattari nunca lecionou, o Guattari vem da área da psicanálise, ele foi, inclusive, analisando, foi aluno do Lacan, e ele teve um contato lá em uma clínica que cuidava de esquizofrênicos, lá na Laborde, ele teve contato direto com essas pessoas, e conheceu Deleuze ali no calor de maio de 68, e a partir desse instante eles começaram a produzir uma obra que é, de longe, uma das obras mais difíceis de serem lidas. Não é fácil você se dedicar a Mille Platôs, a Antiédipo, não é uma obra simples de se ler, mas na minha singela doxa, na minha singela opinião, é, ao lado do Derrida e do Foucault, a obra ou as obras mais potentes que foram produzidas em toda a história do pensamento. Tá? Existe uma biografia, pessoal, não sei se vocês conhecem, esse aqui é xodó da casa, François Docé, Gilles Deleuze, olha o tamanho do livro, Gilles Deleuze, olha lá, Cássia, esse aí, Cássia, tá... Gilles Deleuze, Félix Guattari, saiu aqui pela editora Arte Média, é um livro que está caríssimo. Aqui no Brasil funciona assim, né, pessoal? O mercado editorial publica, né, um livro grande, eles publicam essas obras em pequena tiragem, porque justamente eles sabem que essas obras não vendem, que essas obras têm pouca procura, depois essas obras esgotam e eles acabam caindo, esse material, esses livros acabam caindo nas mãos de donos de sebo, de pessoas físicas mesmo, que vendem nas estantes virtuais da vida a 500, 600 ou R$ 1.000. Infelizmente, há muitos livros do Deleuze nessa situação. Este outro também, né? O Vocabulário de Deleuze. Esse aqui é da editora Relume Darumá, ou Relume Daruma, editora extinta também, no Rio de Janeiro. E aqui... O autor é o mesmo, Rafael? O Zorabishvili. Esse é do Zorabishvili. Livros? Não, o autor é o mesmo? De qual você diz, Carlos? Que você apresentou. O François Docé? É o mesmo autor? É uma biografia cruzada. Deleuze e Guattari, é o mesmo autor, François Docé. Esse aqui é do François Zorabishvili. Né? Então aqui ele faz de A a Z, como existe dicionário Heidegger, dicionário Rousseau, dicionário Kant, né? Dicionário Hans Jonas, Hannah Arendt, ele faz aqui, por exemplo, eu abri aqui na página 56, ele está explicando o que é uma linha de fuga. Na página seguinte, ele vai explicar o que é uma máquina de guerra, e assim por diante. Esse livro aqui não está esgotado, o preço não é exorbitante, é possível de achar. Esse livro aí? Esse livro aqui, ele tá na estante virtual, né? É um livro importante também para quem está chegando aí, para servir como um caminho de orientação. Não há uma porta de entrada para ler Deleuze, mas eu apresentei alguns materiais aqui só para que a gente possa, né, realmente começar uma pequena cartografia. Bom, então o que eu dizia, pessoal, Deleuze foi um historiador da filosofia, foi alguém que deu aulas, mas a partir de Guattari começa a surgir uma outra coisa, e aí nós já temos um devenir, a partir deste agenciamento, surge algo ali que não é nem Deleuze e nem Guattari. Ali surge algo que é Deleuze-Guattari. Né? Quer dizer, todo o lado da militância, todo o lado político, todo o lado da clínica de Guattari se junta numa simbiose, em uma conexão, em um encontro. Há quem diga, eu sou muito temeroso a fazer essas aproximações, que Guattari está para Deleuze como Engels está para Marx, tá?
Ah, fica tranquilo, Lúcio. Tá? Ia perguntar o que houve, mas você está aqui com a gente, tá ótimo. Então, quer dizer, você tem um Marx pré-Engels, você tem um Marx pós-Engels e você tem um Marx com Engels. Com Deleuze seria a mesma coisa. Você teria um Deleuze numa primeira fase, que é esse Deleuze historiador da filosofia, esse professor de liceu. Lógico, o Deleuze deu aula na Vincennes também, a convite de Foucault, quando Foucault foi para lá coordenar o curso de filosofia, hoje Paris 8, né, a Universidade de Vincennes. Deleuze lecionou ali. Então você tem esse Deleuze, depois você tem um Deleuze com Guattari, você tem um Deleuze pós-Guattari. Eu não gosto de segmentarizar os autores assim, até mesmo porque eu não sou um acadêmico, eu nunca dei aula em universidade, nem pretendo, né? Mas eu dou aula só para o ensino fundamental e para o ensino médio. Mas para facilitar para muitos, talvez seja um caminho viável, tá? Bom, então o que que nós vamos ver? O Deleuze diz, né, lá naquele livro As Conversações, que nós já enviamos lá no grupo, para quem chegou depois, a gente pode fazer o reenvio. O Deleuze diz sim que ele faz uma história da filosofia, mas ele faz uma história da filosofia diferente. Ele faz uma história da filosofia por enrabamento. Ele enraba os autores. Ele faz filhos monstruosos nesses autores. Ele faz filhos por trás desses autores. O Deleuze não se arroga em nenhum momento, né, quer dizer, ele não tem nenhuma restrição em dizer que ele se apropriou e que ele roubou diversos elementos do pensamento de diversos autores para que ele pudesse construir o seu pensamento. Ele diz isso nesse livro, não só nesse, mas nesse também, tá? O único autor que ele não consegue enrabar é Nietzsche. Ele diz que com Nietzsche é impossível, porque quem faz um filho por trás em nós é ele, Nietzsche. Deleuze foi conhecer o Nietzsche mais tardiamente, ele estava até então mais próximo de Spinoza. Tá? Mas o que é que eu quero dizer? O Deleuze vai colocar uma questão. Uma coisa não há de se negar, pessoal. Dentro do âmbito acadêmico, talvez tenha sido o Manuel que falou que foi afastado do programa, um determinado professor, e que ele próprio teve dificuldade. O Deleuze não é persona grata. Não é persona grata, tá? Mesmo. Sobretudo, se for esse Deleuze do primeiro momento ainda, né, que lê Bergson, quem sabe é até possível você fazer alguma coisa. Quando tu descamba para o Deleuze do final, para o Deleuze, né, com o Guattari, para o Deleuze dos agenciamentos, para o Deleuze do ritornello, para o Deleuze das linhas de fuga, das desterritorializações, do pensamento do fora, do nomadismo, esse Deleuze aí, ele é completamente, se for tratado na academia, ele é completamente desidratado, se é que nós podemos usar essa expressão. Né? Vocês sabem aquelas carnes magras que não tem sangue? É isso. Inclusive, há pedidos, o Bilan tinha pedido para mostrar um livro, eu lembrei, até que eu não estou tão mal hoje, que é este aqui, para mostrar um livro onde esse autor, esse professor chamado Francisco Elia, esse livro, na verdade, não foi escrito por ele, isso aqui é uma série de conferências que ele deu no Rio de Janeiro, no começo dos anos 90. O título é sobre Spinoza, mas ele fala de todos esses autores, e ele diz que Foucault e Deleuze foram arrebentados pela academia. Literalmente desidratados, literalmente despotencializados, literalmente apartados de toda a intensidade que eles produziram por meio de suas obras. Muito bem. Mas, você pegou aí, Milan? Tudo bem? Conseguiu ver? Eu mostrei muito rápido. Consegui. Foi um aluno do piano, né? Sim. O Francisco Elia foi aluno do Cláudio. Tá? E então ele faz, como aconteceu com Foucault no Collège de France, guardadas todas as proporções, esse livro é fruto de fitas cassete, de gravações que foram transcritas dos ouvintes, né, e se transformaram neste material aqui. Mas não é um livro sistemático, uma obra que ele escreveu para publicar, nada disso. Então tem momentos que ele está falando, aí tem um colchete escrito inaudível. Né, quer dizer,
E aí depois vou, como acontece com os cursos do Foucault, né? Quer dizer, não dá para entender o que estava sendo dito ali, eles pulam algumas linhas, mas é um material bastante importante. Bem, então o Manuel nos dizia, só para a gente retomar, que certo professor foi afastado, que Deleuze não é considerado filósofo, que Judith Butler não é considerado filósofa, Paul Preciado também, e muitos outros mais. Mas que bom que eles não são considerados filósofos. Tá? Isso é muito bom para nós. Quer dizer, porque justamente eles não são considerados filósofos porque eles não se enquadram dentro da história da filosofia, história esta que possui, desde Sócrates, com os pré-socráticos também, mas de Sócrates para frente, um cânone. E eu vou tratar a história da filosofia no Deleuze, porque o Deleuze diz, lá nos diálogos, que a história da filosofia é um verdadeiro empecilho, é um verdadeiro obstáculo, uma verdadeira obstrução para o pensamento. Você só pode pensar se você pensar segundo Kant, se você pensar segundo Locke, se você pensar segundo Hegel. Né? Quer dizer, então, existe dentro da história da filosofia um verdadeiro ou diversos dogmas que enfileiram esses pensamentos, esses pensadores, e que, por mais que esta história seja contada por pessoas diferentes, ela não consegue fugir muito a esta métrica. É esta história da filosofia que está nos livros de educação básica, que é passada nos cursos de filosofia, nos cursos de direito, de psicologia, começando com os pré-socráticos, com Tales de Mileto, depois vai para aquela grande disputa, com todas as aspas, Parmênides e Heráclito, ser versus devir. Depois nós vamos cair no Sócrates, que é o pai da filosofia, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, Descartes, Kant, e assim vamos, tá? Inclusive, eu comprei uma obra semana atrás de um padre chamado Anthony Kane. Ele conta a história da filosofia em 4 volumes. Cada livro é desta grossura, assim. 4 volumes, enormes. Eu pedi até para um colega aqui buscar para mim, ele falou, veio pesado. Né? Quer dizer, só que se fossem 10 volumes ou 15 volumes, ele não teve nenhuma possibilidade de escapar desta linha, desta divisória que eu acabei de comentar aqui com vocês. E esta divisória para o Deleuze é algo maléfico, é um verdadeiro terror para o pensamento. Só que e esses autores também não são bons autores do ponto de vista acadêmico, há alguns autores que fugiram disso. E hoje eu quero mostrar para vocês um autor, a título de curiosidade, que é o Michel Onfray. Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre ele. O Michel Onfray é um leitor de Foucault, é um leitor de Deleuze também, mas ele se coloca, ele está vivo, o Michel Onfray, tá? Eu tive a oportunidade de ir, olha isso, pessoal. O Michel Onfray escreveu, baseado em Nietzsche, um livro chamado O Crepúsculo de um Ídolo, Sigmund Freud. Não é o Crepúsculo dos Ídolos, é o Crepúsculo de um Ídolo. E ele veio para São Paulo, no Fronteiras do Pensamento, apresentar esse trabalho. Eu sempre fui paupérrimo, mas eu aproveitei uma reserva técnica de uma agência de fomento da qual eu era bolsista e fui para lá. Este homem tomou latadas do público aqui em São Paulo. Atiraram latas no Onfray, começaram a vaiar e foram embora. Por quê? Porque ele arrebenta com a psicanálise. Ele vai colocar a psicanálise no mesmo nível do tarô, no mesmo nível do baralho cigano, dos búzios, no mesmo nível. Né? Enfim, é um pensador, é um polemista. Então eu vou apresentar um pouco ele para vocês, para depois a gente entrar no Deleuze e verificar como é que o Deleuze se agencia com figuras que estão fora deste âmbito filosófico. Tá? Então, Michel Onfray, pessoal, ele é um polemista. Eu vou contar rapidamente a biografia dele, se é que vocês me permitem. Tá? Poxa, é um autor. Esse me interessa, que eu sou psicólogo, eu não sabia. O Onfray? Poxa. É o Onfray. E ele é uma... Olha, eu vou contar a história, Manuel. Eu já dou as referências dele. Tá? Estou aqui com alguns livros do Onfray. Vou mostrar para vocês. Bom, o Onfray é um filósofo jovem,
um filósofo francês, é um polemista, ele pertence ao que nós chamamos de novíssima geração do pensamento francês, que é um pensamento pós, quer dizer, se nós tivermos um marco em 68, alguns professores, alguns pesquisadores colocam um outro marco no pensamento francês em 1998, tá? Então, quem nós temos nessa cepa aí? Quem nós temos? André Comte-Sponville. Alguém está escrevendo aqui. Eu já tento responder essa questão, tá? Nós temos André Comte-Sponville, nós temos o Gilles Lipovetsky, todos eles estão vivos, nós temos o próprio Michel Onfray, enfim, há uma série de autores que vieram no do pós-estruturalismo, na novíssima geração dos pensadores franceses. O Michel Onfray está ali. Então, ele é um polemista. O Michel Onfray, sempre que pode, está conduzindo ou está participando de debates. Ele é um ateu militante. Um dos livros mais vendidos do Onfray se chama Tratado de Ateologia. Ateologia. Saiu pela editora Martins Fontes, onde ele propõe, sem nenhuma metáfora, a destruição dos 3 grandes monoteísmos, que para ele são as religiões do livro, que são religiões machistas, racistas, homofóbicas, persecutórias em relação à mulher. Ele próprio coloca aquela hipótese de que Paulo tinha tanto horror ao corpo feminino, à figura da mulher de um modo geral, pelo fato de ser impotente, do ponto de vista sexual. E o Onfray, claro, que sofreu ameaças terríveis por conta disso, foi ameaçado de morte, foi jurado de morte várias vezes. Ele já teve vários AVCs, e a cada vez que ele sofre um problema desse, ele começa, é um grafômano. O Onfray produz, ele tem mais de 100 livros. No Brasil, é claro que nós não temos 12 publicados, mas ele tem mais de 100 livros. Em um livro, ele está falando sobre a estética do Polo Norte. Ele lê copiosamente e, curiosamente, ele é um autor que foi convidado para dar aula na Sorbonne e em outras universidades, e ele optou por não ir. Ele fundou uma universidade popular na França, chamada Universidade de Caen. Você escreve Caen, né? C-A-E-N de navio, onde não há matrícula, não há pré-requisitos, os cursos são abertos, frequentados por prostitutas, por travestis, por alcoólatras, por donas de casa, por motoristas de táxi. Não há diploma, não há nenhuma espécie de programa, basta você chegar e sentar. A Universidade Popular de Caen. Ele mantém um canal no YouTube, se eu não estou errado, onde ele cobra módicos 3 euros por ano ou por mês para poder se manter, e disponibiliza lá todas as suas palestras, todas as suas obras. Então, o Onfray, ele se classifica como um nietzschiano de esquerda, anarquista e hedonista. Essas são as classificações que o Michel Onfray, né, imprime para si mesmo. Nietzschiano, ele pratica um nietzschianismo de esquerda, militante, um hedonismo, uma arte de viver, e esse hedonismo se amarra, se conversa com uma vida anárquica, mas evidente que não é o anarquismo de natureza produtiva, não, nada disso. É um anarquismo que está muito mais próximo do modo de vida dos cínicos, do modo de vida de Epicuro, né, sempre buscando pela felicidade, pelo prazer, pelos bons momentos. Então, Michel Onfray traz isso nos seus livros, tá? Muito bem. Isto dito, pessoal, há uma série de obras dele, a mais interessante para nós nos aproximarmos é esta, Michel Onfray, A Potência de Existir. Aqui ele faz o seu etiomo, aqui ele conta a sua própria biografia. Michel Onfray pegou horror da religião, porque ele foi internado em um orfanato. Ele não era órfão, né, evidentemente, mas ele foi colocado num internato, e ali ele apanhou, ali ele foi vítima de escárnio por parte dos padres, dos coroinhas, enfim. Então ele relata tudo isso nesse livro, Michel Onfray, A Potência de Existir. Tá? Ele comenta alguns trechos da sua obra também, e assim por diante. Bem,
Há um outro livro, pessoal, para quem se interessa por questões geográficas, por questões de viagem, ou pela própria questão do nomadismo, que é este aqui, Teoria da Viagem, é um livro que saiu pela LPM, é um livro de bolso. Aqui o Onfray vai falar em metade do livro sobre a questão do nomadismo. Percebe-se clara e nitidamente a influência do Deleuze nele. Nitidamente, tá? Ele fala sobre os nômades, desde Caim, ele vai começar a falar sobre Caim, sobre Cã, e vai falar dos malditos, dos estrangeiros, dos bárbaros, dos desterrados, em oposição aos sedentários, né? Ele vai trazer toda esta reflexão aqui, então é um material bastante interessante também, não sei se esse livro está esgotado, não sei, ele tem o Onfray tem uma escrita bastante rebuscada, então é um livro muito prazeroso, né? É um material muito bom, você passa boas horas lendo esse texto aqui, eu já li e reli várias vezes, né? Então eu até coloquei a minha pequena catalogação nele aqui, então eu recomendo também para vocês. Mas a obra-chefe do Onfray, pessoal, é a Contra-História da Filosofia, tá? Já que nós estamos falando em Deleuze, em filosofia, em história da filosofia, o Onfray, tendo sido um leitor de Nietzsche, de Foucault, de Deleuze, de Derrida e de outros mais, escreveu a sua Contra-História da Filosofia. No Brasil, esse material está publicado de esta forma aqui, tá? Nós estamos no 6º volume, já há um bom tempo. Na França, nós já estamos no 12º ou 13º volume. Inclusive, um deles é dedicado ao Deleuze. O Deleuze aparece ali, tá? Então, o título é Por uma Contra-História da Filosofia, nesse primeiro material, as sabedorias antigas. A grande questão do Onfray aqui é a seguinte, pessoal. De onde é que saiu, quem é que foi que estabeleceu, quem é que foi que estipulou que a história da filosofia deva ser contada da maneira que ela é contada? O Onfray vai fazer uma escavação, é um verdadeiro trabalho de genealogia, ele vai escavar todo o entorno dessa grande estrada que se chama História da Filosofia, e dali ele vai puxar materialistas, mulheres, bruxos, feiticeiros, todos aqueles indesejáveis que foram meticulosa e tecnicamente escondidos. A história da filosofia para Onfray é uma grande luta, é uma grande batalha que foi contada pelos vencedores, a começar por alguém de nome Platão. Platão tinha a verdadeira aversão a Demócrito, que era uma... Porque vejam só, pessoal, quando nós estamos falando do pensamento, o próprio termo pré-socráticos já é um problema. Vocês sabem por quê? Alguns socráticos foram contemporâneos de Sócrates. Como é que eles são pré-socráticos? E você tem o costume, você, eu digo todos nós, evidentemente, de colocar os pré-socráticos dentro de uma mesma bandeja, no sentido de identificar entre eles quase que uma espécie de unidade, uma espécie de prefiguração para o que viria depois, né, com o pensamento de Sócrates e, posteriormente, Platão e Aristóteles, o príncipe da filosofia. Isto para o Onfray é um erro. Na verdade, não é um erro, é uma estratégia para você varrer, simplesmente varrer da história os seus adversários, né? Quer dizer, porque quando você está entre os pré-socráticos, a orientação filosófica desses primeiros pensadores, ela é materialista. Eles estavam preocupados com a physis. Eles estavam preocupados em especular, mais em levantar perguntas do que em obter respostas, em especular sobre a ordem do cosmos, sobre os elementos, são os filósofos elementares, sobre os elementos materiais, ar, água, terra e fogo, né? Quer dizer, sobre o devir, com Heráclito, com Pantarrei. Agora, o problema é que com o Platão,
E aí nós não vamos entrar nisso, porque senão a gente vai muito para trás, sobre as influências, por exemplo, que Platão sofreu do orfismo. Platão vai direcionar esta orientação do pensamento para o alto. Este é que é o problema. Os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, não estavam preocupados com essas questões de ordem metafísica. Eles eram pensadores que estavam preocupados com questões de ordem física. Então, só o próprio termo pré-socráticos, por si só, ele é problemático. Inclusive, o Onfré suspeita que Demócrito não foi homem. Demócrito era uma mulher. Fizeram todo um maquiamento, um mascaramento, para que ele... Eu dou um outro exemplo para vocês. Vocês conhecem, já ouviram falar em Madame du Châtelet? Vocês conhecem essa mulher? Sim, sim, conheço. Esposa de Voltaire. Amante de Voltaire, né? Amante. Amante de Voltaire. A Madame du Châtelet era uma epicurista. Inclusive, ela teve filhos fora do casamento, foi amante do Voltaire, e ela traduziu Isaac Newton para o idioma francês. Só que este livro, essa tradução da Madame du Châtelet, nunca apareceu, justamente pelo fato dela ser mulher. E como ela, há milhares e milhares de outras, e milhares de outros destes indesejáveis. Eles foram soterrados pela história da filosofia. Depois que a filosofia adquiriu, né, que ela casou-se com a instituição, a partir do instante que a filosofia foi institucionalizada, isso se transformou em algo ainda pior. Porque você tem os pensadores, que são os pensadores canônicos, você tem os pensadores que são os pensadores, né, que reinam absolutos, mesmo que eles mantenham distanciamentos conceituais e filosóficos entre si. Deixa eu ver aqui. O pessoal está escrevendo Crepúsculo de um ídolo. Pois é isso aí. Então, o porquê que a história da filosofia tem que ser contada desta forma? O Onfré abre esse livro, que é o volume 1, dizendo justamente o seguinte, né? Olha lá, deixa eu pegar aqui para vocês. A história mostra que é complacente com os ganhadores e impiedosa com os perdedores, tá? E é óbvio que nesse jogo, pessoal, ninguém que contou a história da filosofia hesitou em trapacear, hesitou em deturpar textos, hesitou em esconder certas traduções e em publicar outras. A história da filosofia é um jogo sujo, segundo Michel Onfré. E que foi uma batalha, né, que durante os séculos, e claro que depois nós temos a questão do cristianismo, não vou entrar nisso também para a gente não ir muito longe, mas a história da filosofia foi uma luta sem fim, e os vencedores, tendo obtido êxito, contaram a história como eles bem quiseram. Você pode dizer assim, bom, mas com a história do Brasil isso também aconteceu? Também aconteceu. Vocês já viram algum livro de história que foi escrito por algum indígena? Se vocês conhecerem, me indiquem, porque eu não conheço. Tá? A história da filosofia, olha, vamos pensar nos nômades. Gente, eu estou pedindo um favor para vocês. Se vocês tiverem indicações de livros sobre nômades, me indiquem. Porque o meu doutorado é sobre o nomadismo. Né? Meu doutorado em educação agora. Não há, pessoal. Não há, porque a história simplesmente ignora os nômades. Ignora. A história foi contada pelos sedentários. Os nômades foram varridos, simplesmente varridos da face da terra. Seja nos livros, seja em seus territórios, sobretudo depois, claro, há toda uma questão que envolve para o Deleuze o problema do nomadismo, que o nomadismo não é justamente algo necessariamente que implique em movimento. A gente vai voltar nisso, já falamos sobre isso, mas vamos voltar depois. Mas os nômades não tem. O que você tem de registro sobre os nômades? O que você aprende na quinta série? Que os nômades andavam daqui para lá, de lá para cá, pescando, caçando bichinhos. Tá? Não é isso. Existe todo um contexto que se esconde por debaixo dessas narrativas e que simplesmente foram
meticulosamente, como eu disse, foram propositalmente escondidos, tá? Então, o Onfray, ele vai fazer esse percurso história dentro. Nós temos o primeiro volume com as sabedorias antigas, depois ele vai falar no segundo volume sobre o que ele chama de o cristianismo hedonista, tá? Cristãos que se juntavam em um determinado campo, que eram cristãos e epicuristas, se juntavam para tomarem vinho e se masturbarem juntos. Não é à toa que o Onfray tem problema, pessoal. Quer dizer, e o terceiro livro, ele vai falar então sobre os libertinos barrocos. Aqui, metade desse livro é dedicado ao Marquês de Sade, tá? Ele vai contar a história do Marquês de Sade. E sobre Spinoza aparece aqui também, tá? Ele vai fazer uma outra leitura sobre Spinoza. No próximo volume, nós temos Os Ultras das Luzes. Na verdade, o que o Onfray faz? Rousseau, Diderot. O iluminismo para o Voltaire é uma outra coisa. Tá? É uma outra coisa. Há muitos outros autores materialistas, ateus. Vocês conhecem a história do padre ateu, Jean Méliès? O primeiro ateu, ipsis literis da história, foi um padre católico. Eu tenho as memórias do Méliès. Era um cura que pregava a missa, era um sacerdote da Igreja Católica, e à noite ele escrevia enfurecidamente. Foi o primeiro padre ateu e comunista. Os russos, na Revolução de 17, liam Jean Méliès como quem bebe água. Ele aparece aqui. O Marquês de Sade está neste volume, pessoal, no volume 4, tá? Então, aqui, olha lá. A história de Jean Méliès, Barão de Roubaix, Marquês de Sade e os prazeres da crueldade, Jean Méliès, o cura ateu, e assim por diante, tá? O capítulo 5, nós temos a questão do eudemonismo social. Ele vai falar um pouco, então, de Bakunin, um pouco de Proudhon, e assim por diante. E, por fim, aqui no Brasil, para nisso, o volume 7, ou melhor, o volume 6, onde ele fala de Turreau, o Turreau, da desobediência civil, do Walden, que foi morar nas florestas, né? E do Arthur Schopenhauer, tá? Então, o Onfray é um autor, assim, para quem busca uma outra olhar para a filosofia. Não tente fazer um mestrado sobre o Onfray, porque tu não vai conseguir, tá? Não se meta lá no programa de pós-graduação, seja de onde for, porque você simplesmente, exatamente pelos motivos que ele está descrevendo aqui, você vai ser jogado para o cantinho. Agora, se tu quiser falar sobre o inciso 34 da Crítica da Razão Pura, de 1700 e sei lá o quê, tenha certeza que alguém vai lhe orientar, né? Bem, mas ele conta, então, uma história que não passa por Agostinho, que não passa por Tomás de Aquino, compreende o mesmo período, mas não passa por aí. Passa pelo subterrâneo, passa pelas linhas escuras da filosofia, do pensamento. Linhas que foram tornadas escuras, né? E, é claro, já faz tempo que não publicam um Onfray aqui em língua portuguesa. Esses livros, esse último, por exemplo, do ano de... Deixe-me ver, esse último aqui é do ano de 2017, né? Já tem aí aproximadamente 4 anos, e hora ou outra deve estar para sair alguma coisa, né? Espera aí que eu tinha... Tem aluno chamando o pessoal. Vocês acreditam? Tem um sistema que é um chat, eles entram em contato assim como quem está falando com o primo. Oi, tudo bem? Eu preciso falar com você. Tá bom, faz parte do jogo. Bom, a garotada é assim mesmo. Professor, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu ouço o professor Rafael, estaria, em vez de livro aqui, vocês iam ver, né, pacote de euros.
Então, pessoal, nesse primeiro momento da aula, e aí o que é que eu tô pensando quando eu faço essa aproximação entre Onfray, Deleuze, entre a contra-história da filosofia e este fora para onde o Deleuze vai? Ele vai buscar puro, né? O Deleuze é alguém que se agenciou, é claro, ele menciona os pensadores, voltando, os pensadores da tradição, ele lida com alguns, mas é para fora da filosofia que o Deleuze vai. E para regiões inimagináveis, como, por exemplo, Carlos Castanheda. Tá? O Deleuze foi um leitor assíduo do Castanheda, as obras do Castanheda são um outro plano, é uma outra dimensão, porque ele se mete com os índios aqui no México para fazer um trabalho de pós-graduação sobre a questão do peiote. Ele acaba escrevendo 8 livros. Erva do Diabo, Viagem Erva do Diabo, exatamente. Eu li esse livro todo, da época de 70. Foi, Manuel. Esse livro foi, né, na década de 60, 70, foi um livro, não só esse, como alguns outros, e o Deleuze vai buscar as coisas aí, né? Quer dizer, ele vai buscar as coisas em William Burroughs, no Junkie, né? Em alguém, quem é que foi o Burroughs, pessoal? Eu já disse para vocês, William Burroughs matou a mulher, deu um tiro na cabeça da mulher. Ele disse que a arma disparou, mas há quem diga que ele estava tentando tirar uma maçã, né? O Guilherme Tell. E ele, o Burroughs, o junkie, o drogado, né? Ele vai buscar, o Deleuze vai buscar elementos na geração beat, no On the Road, em Allen Ginsberg, em Jack Kerouac, em Virginia Woolf, de Henry Miller, em Anton Artaud. Há uma série, quer dizer, o Deleuze, agora, como eu sempre digo para vocês, pessoal, você lê o Deleuze dentro do âmbito acadêmico é uma coisa, agora você lê esse Deleuze árabe, esse Deleuze nômade, é uma outra coisa, né? Você lê esse Deleuze que se agencia, que está se agenciando com literatos, esse Deleuze que está se agenciando com... Quem é que foi que me perguntou essa semana? Foi Carlos, né, Carlos, sobre o Gueracim Lucas. Vocês já viram o Gueracim Lucas, não? Luca? Não? Depois eu vou disponibilizar para vocês, né? E o Deleuze comenta também sobre ele, quer dizer, então é um autor cujo qual nós vamos fazer um encontro da maneira em que isto nos for conveniente. Se for conveniente para você encontrar o Deleuze dentro de uma perspectiva de um programa de pós-graduação, faça isso. Mas o que nós buscamos, de alguma maneira, fazer aqui é buscar esse Deleuze que atira a pedra na janela. Tanto é que no encontro passado nós falamos sobre o Dark Deleuze, que é uma forma bastante radical, é uma forma de alguma maneira, quem sabe até anárquica de se lidar com Deleuze, enfim, mas para dizer que trabalhar com Deleuze a partir do instante que você leva esse pensamento para uma banca, realmente não faz jus à potência do pensamento desse autor, né? Não faz jus. E depois, pessoal, depois que a gente tomar uma água aqui, se vocês quiserem essas referências do Onfray ou qualquer coisa aí que eu falei na aula, me recordem, porque realmente, como vocês sabem, algumas coisas me fogem. E foi uma fala bem assim, em caráter introdutório, de apresentação, tá? Fiquem à vontade, não sei se vocês têm algumas questões, se vocês querem dizer alguma coisa, né? Antes da gente... Olha, o pessoal onde eu estudei filosofia nem sonha de falar desse cara lá do IFIX, aqui na UFRJ, acho que nem sabe, nem ouvi falar, nem sabe disso. Pô, lá só é um negócio tradicional mesmo, Kant, uma toda aí, né? Então, Manuel, é exatamente isso, né? Quer dizer, quando a gente diz que... É porque há certas coisas que são indelicadas, né, de colocarmos assim, mas quando a gente diz que a filosofia, nesse sentido, ela caminha muito próxima à religião,
É porque ela tem um cânone, ela tem uma listagem de autores sagrados, ela tem uma listagem de autores que são os autores oficiais, digamos assim. Esses são os filósofos, e esses não são filósofos. Né? Quer dizer, você vai ter problema para trabalhar com essas figuras. E o que o Onfray faz é isso, até mesmo porque ele não é alguém que pertence a nenhuma instituição. A Universidade Popular de Caen é uma universidade pública e é uma universidade aberta, né? Quer dizer, ele é só mais uma figura, porque há diversos outros professores, há pessoas que vão ali para dar curso de culinária, quer dizer, é um espaço completamente diferenciado. Então, se você se meter nisso, vai sobrar pouca coisa. Se você tenta sobreviver dentro da filosofia de alguma maneira, ir para aí é um sinal de altíssimo risco. É um sinal de altíssimo risco. Né? Quer dizer, eu conversava, só para vocês terem uma ideia, um professor que eu vou tentar trazê-lo aqui, o Paulo Piva, ele traduziu Jean Méliès para o português. O doutorado dele na USP foi sobre isso. Ele foi para a França e foi revirar lá a cidadela onde o Jean Méliès nasceu, que era um pároco de aldeia. Não me perguntem como ele descobriu, né, esse elemento, mas ele traduziu, então, a obra desse autor, e até hoje, quando, por exemplo, você vai dar um curso, o Iluminismo às avessas, notas sobre os pensadores marginais do século X e X, pouquíssimas pessoas vão se interessar. Pouquíssimo, por filosofia, de um modo geral, poucas pessoas têm interesse, a não ser por essa filosofia mais gourmet, né? Essa filosofia assim que te permite ler aqueles livros Nietzsche em 90 segundos, ou como, outro dia eu vi como que era, Schopenhauer para estressados. Pô, se der Schopenhauer para estressado, o cara se suicida, né? Mas enfim, então, esta filosofia que funciona ali no alto do Higienópolis, que funciona ali entre essa pequena burguesia, essa filosofia aí, se você tentar sobreviver ou escrever alguém para que esses caras leiam, para que você venda livro, porque há muita gente que está numa faculdade de filosofia que busca isso, que busca um lugar ao sol, que busca um lugar no mercado de publicações, enfim. Não tente ir para esse lado. Aliás, o próprio Deleuze já é um autor perigoso. Tá? O próprio Deleuze é um autor perigoso para você fazer isso. Agora, com o Foucault vende. Né? O Foucault é um autor que vende, como o próprio Nietzsche. Se você vender canequinhas com a figura do Foucault, fome você não vai passar. Porque o Foucault foi territorializado. Vamos pegar esses conceitos do Deleuze e começar a colocar em questão. O Deleuze, o Foucault é um pensador, é uma figura que foi territorializada. Virou mercado, virou mercadoria. Né? E então você tem aí congressos, colóquios, cursos de Foucault sendo oferecidos a módicos R$5.000, R$4.000, enfim. Né? Quer dizer, não é um julgamento, não é um juízo de valor, mas para mim é uma coisa que realmente não cabe. Né? Bom, eu não sei se a gente já pode parar para tomar uma aguinha, pode ser? Aí a gente volta. Pode, Rafa, mas olha. Eu não sei como é que fomos aí, pessoal. Eu fiz só uma introdução. Eu fiz só uma introdução aqui. O Peter Paul Pelbart deu um curso aí pelo Ateliê Paulista, tava Deleuze. 1000 platôs. 2 pontos, cara. Então, Mila, pois é, cara. E estava 180 vagas. Já estava estourado já. Então, é um sequestro. O que eles estão fazendo com esse pensamento? Eles estão sequestrando. Eles estão sequestrando isso aí. Né? Quer dizer, vamos já que eu até brinquei, vamos falar o que o espírito sopra, vamos já que nós começamos aqui com a motivação cristã, por assim dizer, né? É o que fizeram, são os vendilhões. Esses caras são os vendilhões, Milan. Eles vendem curso aí para madame, 4 sábados, workshops, por módicos, singelos, R$4.000, para ler para você. Sabe para ler o quê? Sobre como Deleuze entendia uma linha de fuga. Uma linha de fuga do quê? De tudo isso que eles estão vendendo.
Eu não sei se esse formato como a gente está fazendo, se isso está bem para vocês, ou se a gente pode fazer uma coisa mais detida em um texto, ou então entremear, mas eu vou sem script, eu vou deixando a coisa, os fluxos passarem, o que vai aparecendo a gente vai externando, vai trabalhando, enfim. Eu não tem nenhum programa, eu não monto aula nenhuma, a gente vai conversando aí, é uma questão de afeto mesmo. Tá? Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre a questão que o Lúcio perguntou. Não sei se ele está aí. Você está por aí, Lúcio? E depois eu vou para o Milan e a gente encerra, tá? Semana que vem a gente não tem encontro, porque é emenda de feriado, né? Legal, Lúcio. Obrigado. Vamos aí. Bom, eu vou buscar responder essas perguntas aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a etologia do Spinoza, tá? Bem, então vamos aqui à primeira questão. Se o Deleuze era ateu, sim, o Deleuze é um pensador ateu, mas o Deleuze partilha do que nós vamos chamar aqui de um ateísmo fraco, tá? Oi? Pois é, Luciano, Tudo bem. tomar uma água rapidinho também, e para a gente já retornar. O Deleuze vai partilhar do que nós vamos chamar aqui de um ateísmo fraco, porque para o Deleuze Anota aqui é o muito contrato. mais interessante, ao invés de nós pensarmos em uma resposta, E o pagamento vejam disso, só, né? que coisa importante que ele vai dizer. Ao invés de nós pensarmos em uma resposta para a questão Deus existe ou não, Tá. seria muito Mas mais a nota, interessante nós pensarmos o porquê que esta ela vem pergunta está sendo depois. levantada. Eu acho É que para foi, aí que né? ele vai. Quer Você dizer, quer ao invés pensar, de mas a gente nunca pode nós pagar antes. Você tentarmos pagou depois, né? postular, de Tá? nós Perfeito. tentarmos encontrar uma Ok, resposta beleza. positiva ou negativa para a existência de Deus, nós deveríamos nos perguntar antes a Mas qual pode fazer isso. problema esta pergunta visa Beleza. Não tem responder. nenhum problema, né? Pra gente não se O ferrar que é que depois. alguém Tá bom, então. visa demarcar quando Perfeito. ela se coloca esta Falou. pergunta? Deus existe ou não? Então, Deleuze não comunga de um ateísmo militante. Né? Por exemplo, até já pegando o gancho do Michel Onfray, um ateísmo panfletário. O Onfray, sim, o Onfray é um ateu que, como ponto de partida em relação à religião, ele tem o ataque. Ele literalmente parte para cima mesmo. Lembra que eu disse que o Onfray é um polemista, né, que ele já se encontrou várias vezes com rabinos, com padres, com pastores, em programas, em horários de grande audiência na televisão francesa, e ele parte do ataque. O Onfray é uma arma de guerra que se volta com o objetivo mesmo de esfacelar as religiões. Agora, o Deleuze não é para aí que ele vai. Ele não é um ateu. Bom, em filosofia é aquilo, né, pessoal? Cabe muita coisa. Há quem diga que o próprio Nietzsche não foi um ateu, que o Nietzsche estava muito mais preocupado com o tal do ismo no qual o cristianismo se formou, do que propriamente com a figura de Cristo ou com a sua mensagem originária, que é a mensagem evangélica. Quer dizer, nós já conversamos isso em outras aulas. Nietzsche estaria muito mais preocupado com Paulo do que com Jesus. Até mesmo porque Nietzsche coloca lá em um fragmento póstumo, depois eu posso mandar para vocês, ele coloca Jesus como sendo um anarquista, um profeta escatológico, do qual aquela região gozava em abundância, mas, independente disso, há quem diga também que a própria tradução do livro Anticristo, ela estaria muito mais próxima de algo como anticristão do que necessariamente, quer dizer, Nietzsche estaria muito mais preocupado com a forma moral que o cristianismo tomou pós Jesus de Nazaré, com Paulo e outros mais, do que propriamente com o contexto e com o conteúdo, com o discurso evangélico. Enfim, mas Deleuze é um ateu, evidentemente, não pertenceu a nenhuma congregação, não pertenceu, não fez parte de nenhuma corrente religiosa, e os textos de Deleuze
não trazem nenhuma alusão, por exemplo, direta à questão de Deus, à teologia, né? Era um ateu como Foucault também, até, aliás, Foucault é até mais difícil de se enquadrar em qualquer gaveta, né? O próprio Foucault diz várias vezes que ele era um cético, só que aí nós precisamos tomar muito cuidado com o que o Foucault está chamando de ceticismo, né? Nós precisaríamos colocar os céticos gregos aqui, da escola de Sexto Empírico e outros mais, para tentar fazer uma aproximação com Foucault. Se Foucault era de fato um ateu, no sentido positivo, que negasse a existência de Deus, ou se ele era mais um cético, mas Deleuze sim, Deleuze sim trabalha com o que nós chamamos já de ateísmo fraco, né? Bom, aí você pergunta também se, deixe-me ver aqui, se ele pretendia curar esse mundo perdido, este mundo doente. Olha, Lúcio, se nós formos entender esta cura como a necessidade de colocar algo no lugar do que está aí, né, no sentido normativo, no sentido propositivo, no sentido de uma outra escola de pensamento, não, de forma nenhuma. Deleuze, inclusive, é importante nós entendermos que o que Deleuze está chamando de linhas de fuga não tem nada a ver com o que nós estamos acostumados, com o conceito de liberdade. Liberdade, linha de fuga é uma outra coisa. Liberdade é uma coisa, linha de fuga é outra coisa. Então, eu ousaria dizer que Deleuze está muito mais preocupado em criar práticas furtivas, em criar linhas de fuga, em criar práticas de desterritorialização, do que em propriamente propor um outro modelo de sociedade. Isso não existe. Isso não existe. Por isso que eu disse também que pensar Deleuze em educação é um grande desafio. Pensar Foucault em educação é um grande desafio. Né? Eles não veem nenhuma possibilidade de progresso, no sentido de nós construirmos uma sociedade com costumes mais abertos ou com uma outra configuração política. Eles não caminham por aí. Tá? Com outras instituições, com outro modelo de Estado. Não é por aí que eles vão, de forma alguma. Nem Foucault, nem Deleuze, Derrida também não, nenhum deles. Tá? Não é para esse lado. De curar, de tentar, né, de alguma forma, propor algo novo, no sentido de que essa sociedade aí nada mais está do que desajustada e que bastariam alguns ajustes ou algumas reconfigurações para que ela pudesse, afinal de contas, caminhar para um sentido qualquer. Isso não ocorre, tá? E por fim, você me pergunta... Ele pretendia combater a repressão que as pessoas sofrem do Estado. Aí é que está. O problema é que a máquina estatal, e aí eu estou colocando lógico que há diferenças pontuais aqui e acolá, muitas delas bastante consideráveis, mas o problema é que o Estado, se ele só reprimisse, estaria fácil. O Estado não só reprime, o Estado, ele funciona, ele produz um tipo de sujeito muito específico. Né? Quer dizer, o poder, e essa é a grande questão, né, da concepção de poder em Foucault, o poder não é meramente repressivo. Se o poder fosse só repressivo, estaria mole, estaria fácil. O poder produz, o poder constrói, o poder cria modos de ser e agir muito próprios de acordo com seus interesses. Daí a dificuldade, daí a necessidade de nós levantarmos outras forças, outras formas de vida que fossem capazes de ou resistir ou de fugir disso. É um processo de desmontagem. É um processo de desmontagem. E é o que eu escrevi outro dia lá no grupo. Para quem se mete com Deleuze, para quem se mete com Foucault, e de alguma forma não pretende desmontar, não pretende desconstruir
o Estado, ou o mercado, ou a família pequeno-burguesa, que é isso nós vamos obter lá no Antiédipo, é um exercício praticamente vão. Quer dizer, você repetir só Deleuze, Deleuze é o pensador da diferença, é um pensador da estepe, é um pensador nômade. Então, quer dizer, aí olha só que dificuldade, né? Muitas pessoas, voltando à questão da educação, que eu sei que interessa muito a vocês, falam, bom, mas vamos pensar a educação é tutelada pelo Estado. A educação é tutelada. Se você estiver falando da escola particular, ela está a serviço do mercado. Se você estiver falando da escola pública, ela está a serviço do Estado. Quer dizer, como é que eu falo, então, em uma educação, sendo que ela é um braço armado e um dos principais braços armados de todo o maquinário estatal? Quer dizer, como é que eu posso produzir algo de diferente enquanto um currículo para implementar desde as séries iniciais até as séries finais do ensino médio, por exemplo? É algo muito difícil, porque a máquina de ensino está a serviço da máquina mercantil e da máquina estatal. Hoje, o que é que você tem dentro de uma escola? A cobrança por desempenho, Os próprios professores são cobrados por desempenho. Os próprios professores recebem bônus de acordo com o seu desempenho. Quer dizer, essa questão da competitividade é a forma empresa. O Foucault temia esta forma empresa, a propagação, a onipresença dessa forma empresa, já desde os cursos, do final dos cursos do Collège de France, do final dos anos 70. Quer dizer, o Homo Econômicos, tudo virou uma empresa, tudo virou um CNPJ. E o que é que um CNPJ faz? Ele produz, ele compete, ele busca necessariamente o lucro, ele busca desempenhar-se sempre mais, estar sempre... E para que você esteja à frente de algo, quer dizer, para que você esteja à frente de alguém, você não vai economizar em criar modos de extrair mais valia, seja dos estudantes, seja dos trabalhadores. É assim que o maquinário funciona. Então, pensar em modos de fugir da repressão do Estado, porque o problema é que a repressão, ou melhor, o Estado, como eu já disse, além dele não ser só repressivo, mas antes disso ele ser produtor, ele não está sozinho nessa. Qual é o papel? Qual é o papel que a família pequeno-burguesa tem dentro desta métrica toda do capital? Qual é o papel? Qual é o papel que tem? Vamos pensar na psicologia, no Édipo. Vamos pensar na psicanálise, na pedagogia, na família. Oi? Rafael, oi, Diga. desculpa. Tá me ouvindo aí? Pode falar. Eu não sei se é sabido, né, por todos aí, no estado de São Paulo, na rede estadual de ensino, o governo este ano, isso é inédito, né, ele contratou uma empresa que vai dar uma ajuda emocional com um psicólogo online para toda a comunidade escolar. Entende? Isso já na escola que eu sou diretor, nós já tivemos um atendimento. Nós somos obrigados, né, regularmente a fazer contato com a psicóloga online, até porque isso fica registrado lá no ambiente online, que ele é um ambiente interno da rede, né? E justamente por conta de uma das habilidades da BNCC, que é a competência emocional. Então, tanto a equipe de gestão, a equipe escolar como um todo pode receber essa assessoria, como os estudantes. Entende? É uma empresa chamada Psicologia Viva, né? A gente tem aí algumas questões complexas, né, na condição de profissional de educação. Primeiro, que isso é um modo de terceirizar os serviços da escola, que é um serviço público, né? E, por sua vez, de certo modo, você, de certo modo, psicologizar problema que você pode
tentar equacionar no ambiente de convívio, entendeu? Compreende? Sei, compreendo. Isso é inédito, nunca a gente teve isso na rede estadual e é uma ação nova do Estado de São Paulo. Pois é. E, Pode sabe, falar, Alex. então, eu estava lembrando, você falou hoje muito, né, da questão de 1968, e às vezes a data, né, o ano de 68, na verdade, a década de 60, foi um período de produção insana, né, sobre os debates do ponto de vista político, do ponto de vista social, sobre a concepção de humanidade, né, enfim, até mesmo a própria concepção que se tinha produzido através da noção de direitos humanos, né? E talvez seja até um momento também importante, sei lá, numa próxima atividade que a gente possa vir fazer, discutir com maior profundidade, porque o levante dos estudantes na década de 60, inclusive com pautas como essa, discutindo o papel da educação, principalmente na França, foi o que preconizou esse movimento estudantil, um movimento político, e era no ápice da galera, né, Deleuze, Foucault, etc. e tal, que vai, não sei se decifrando, mas percorrendo, né, esse caminho para pensar realmente quem são os donos do poder, né? Quem são aqueles articuladores do poder, né? O Alex e o Carlos, né, eu sei que vocês ambos são professores, o Carlos ocupa cargo de direção, o Alex é professor, eu também sou, né, lido com crianças desde o 6º ano. Agora vocês calculem qual é a dificuldade, meus amigos, que eu tenho para entrar numa sala de crianças do 6º ano, depois de tudo isso aqui que a gente conversa. O quão difícil é trabalhar com tudo que nós trabalhamos e, por exemplo, você ser um psicólogo que faz clínica. Não é? Quer dizer, porque o problema para o Deleuze não é a psicologia, não é a psicanálise. Isso aí não é para o Deleuze / Guattari, enfim. Esse não é o problema. Ele não quer desmontar a psicanálise e a partir disso trazer alguma... Não é isso aí. Quer dizer, mas quando você se depara com essas situações em que você percebe o funcionamento da máquina, né, operando e atravessando ali uma sala de aula, uma sala dos professores, como é que você faz para sair disso? Essa é uma grande questão. Esse é um grande problema. O Alex falou, hoje nós tivemos uma aula, um encontro mais curto, mas acho que foi bem importante essas questões que nós estamos levantando, né? Quer dizer, como é que você faz isso? O problema não é a família heteroafetiva, né, ou cisgênero, como nós podemos chamar, esse não é o problema. O Deleuze era casado, tinha filhos, isso não é o problema. Agora, o problema é, como eu disse para vocês, como é que nós construímos relações não edipianas? Essa é a questão. Essa é a questão. Como é que nós fugimos do Édipo? Porque o Édipo está aí para um determinado... E aí alguém tinha me perguntado, ora, mas qual é a diferença entre o inconsciente? O inconsciente freudiano, ele é povoado por um fantasma. Esse fantasma se chama Édipo. Veja lá, eu sempre trago para vocês o caso do pequeno Hans. O pequeno Hans está vendo os cavalos na rua, olha aí, Milan, a questão da etologia. O pequeno Hans está sendo atravessado por linhas de latitude e longitude. São partículas, são moléculas, é uma física. Ele quer se agenciar, ele quer entrar em outras conexões, em outros devenires. Ele quer criar agenciamento. O desejo é produtivo. O desejo é produtivo, ele é produtor. E aí o que é que você faz? E se ele produz algo, Milan, vamos entrar já aqui na tua questão, se o desejo produz algo, o que que ele produz? Real. Ele investe o real, o desejo. E aí o que que Édipo faz? Ele vai justamente cercar esse desejo, ele vai cercar esses fluxos. Ora, o que o pequeno Hans está vendo lá fora... é o cavalinho que ele está vendo ali, na verdade, é o papai. A árvore que ele está vendo ali, que ele quer subir, são as pernas da mamãe.
Porque o que o desejo, afinal de contas, nesta linha freudiana, Freud, lacaniana, enfim, ele é incestuoso e ele é parricida. Isso aí é algo sórdido, é algo abjeto. Quer dizer, porque o desejo, ele é revolucionário, daí pensando no inconsciente marxista, mas sem Marx, como o professor Cláudio disse, sem Marx canonizado e sacralizado, o desejo é revolucionário, porque ele quer investir o real, ele quer conexões infinitas. Leiam lá, pessoal. Leiam lá. Tá. Desculpa, viu, cara? Caiu na hora que você estava falando comigo. Imagina. Caiu. Leiam lá o agenciamento do Lenz. Tá lá no início do Antiédipo, porque ele sobe para uma montanha aonde ele se afasta da casa e do Deus de seu pai para se agenciar com máquinas lunares, estelares. Quer dizer, e aí o Deleuze e o Guattari dizem, é muito preferível o passeio do esquizo, né, do que o paranoico no divã, do que o neurótico no divã. E aí, olha só, as crianças são espinosistas, as crianças são perigosíssimas para a ordem estabelecida. Porque a criança, solte uma criança. A criança quer escalar, ela quer subir, o lençol se transforma em uma cabana, o desejo de uma criança delira a história, delira animais. Não delira papai e mamãe. E aí, o que a psicanálise falou? Não, a coberta que ele colocou é uma representação da vulva da mamãe. Não é isso, cara. Não é isso aí. E a esquizoanálise vai pensar justamente nessas linhas. É isso que a esquizoanálise vai dizer, olha, porque quando você leva uma criança para um consultório, quando você leva uma criança para os tiras do espírito, para os soldados da psique, né? Para a psicanálise, para o psiquiatra, ou que seja para o padre, seja para onde for, o que ele vai falar para ele? Olha, se contenha, não é isso, você precisa obedecer, você tem que aprender a obedecer o papai e a mamãe, você tem que aprender a obedecer. O que a esquizoanálise vai fazer? Não vai em diante, dá mais um passo. Tá vendo aquela porta? Na esquiva dela tem um corredor, então vai lá, explore. É por isso que o desejo é algo tão perigoso. E nós, como eu mencionei para vocês, nós só desejamos dentro de um agenciamento, nós só desejamos agenciados. Quando eu quero isto aqui, não é um sujeito que quer um objeto. Eu desejo um livro porque eu desejo com esse livro todo um agenciamento, toda uma série de enunciados, de territórios que esse livro vai me possibilitar ou vai me colocar dentro, de alguma maneira. Quer dizer, quando uma mulher deseja um vestido, esse é o exemplo que o Deleuze traz, ela não deseja, não é um sujeito, e se justamente falta algo ao desejo, é o sujeito, porque o desejo ele sempre se passa, ele sempre se derrama no coletivo, em construções, em agenciamentos coletivos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar, eu preciso de alguma forma, adoçar esse desejo para que esse desejo se torne cada vez mais impotente, cada vez mais restrito, cada vez mais limitado. Hoje você vê aí, nós estamos em um mundo repleto de gente medrosa. Antigamente, quando uma mulher tinha um filho, ela ia aprender com quem? Ia aprender com a mãe, lá como dar um chazinho para a criança que estava com dor de barriga, ia aprender com a outra velha, com a sogra, seja com quem for. Hoje, vai entrar uma série de especialistas, uma série de psis, que vão dizer exatamente o que deve ser feito, quando deve ser feito. Isso é um apequenamento da vida. Quer dizer, um encurtamento de experiências, de conexões. Então você tem pessoas cada vez mais frágeis, cada vez mais medrosas, cada vez mais doentes. É disso tudo que nós estamos querendo fugir. Vocês estão entendendo qual é a diferença entre colocar esses pensadores na vida e construir teses? Não que não se possa fazer isso. Não é isso que está sendo colocado. Mas, ou isto aí faz funcionar qualquer uma outra coisa na nossa vida, ou a gente está perdendo tempo. A gente poderia agora, sei lá, estar assistindo
qualquer outra coisa, está fazendo qualquer outro programa. É porque a gente busca com isso trazer alguma coisa para nós que seja alguma coisa forte. Esses pensadores, gente, são pensadores intempestivos. Eles pensaram contra o seu tempo, sempre em desacordo com o seu tempo. E aí, Milan, e eu não vou esquecer disso numa próxima oportunidade, e vou escrever depois para vocês no chat, é Spinoza. Spinoza construiu uma verdadeira ética, porque Spinoza traz lá no livro 3º da ética justamente isso. Até agora se tagarelou muito sobre o espírito, mas nós não dissemos ainda o que pode um corpo. O Spinoza é o pensador do corpo, é o pensador da imanência, de uma física. Tá? Quer dizer, um corpo funciona, um corpo não pode ser definido. Olha aí as latitudes e as longitudes de um corpo. Um corpo não se define por gênero, por espécie, por substância. Ele se define pelo seu poder de afetar e de ser afetado. O carrapato só tem 3 afetos. Só 3 afetos. Quer dizer, ele sai, sobe em uma árvore, busca um lugar, ele é atraído pela luz, ele despenca da árvore, na pele de um mamífero, de preferência um local com pouco pelo, onde ele vai se empanturrar de sangue e morrer, e explodir. Isso é a potência. Quer dizer, agora nós, em contrapartida, onde é que nós estamos? O quão apartado nós estamos das nossas reais potências? Essa é uma pergunta. O quão apartado nós estamos das nossas reais potências? É o que eu sempre brinco com os meninos. Pega uma lista, escreva quantas coisas você fez hoje que você não queria ter feito. Olha aí. É uma vida fraca. É uma vida impotente. Né? Enfim, pessoal, eu preciso me ausentar. Eu vou pedir desculpa para vocês. A gente vai se falando pelo chat. Fiquem à vontade para vocês continuarem aí. Eu vou até a menina que vai fazer a psicóloga. Depois eu conto para vocês o resultado dessa. Ô, Rafa, valeu, meu irmão. Obrigado você pela presença aí. Eu conto o resultado para vocês. Vamos ver o que os psis vão falar para as nossas crianças. Agora vocês calculem como é que eu chego lá agora. Como é que eu chego lá agora? Aqui tá uma besta fera. Eu preciso me transformar num gato de colo para entrar lá agora. Né? Para entrar lá agora. Olha, sabe o que o psicólogo falou para a criança outro dia? Sabe o que você faz? Anota tudo que você queria fazer e não fez num papelzinho e coloca embaixo do travesseiro, porque às vezes você pode até sonhar com isso. Olha aí. E o que você achou ruim no dia, anota num papelzinho e joga fora para você expulsar. É isso aí que estão ensinando para nós, cara. É isso aí. Esta sordidez. Ninguém fala para uma criança, eu nunca ouvi um psicólogo falar para uma criança para ela ter uma vida forte. Para ela ser uma criança que enfrenta, que experimenta, que agencia. É sempre podando, pessoal. É um serviço de jardinagem. Que esses caras fazem com nós. Veja essas mulheres aí, esses inspetores, quanto que elas gritam com as crianças. Saia daí, não faça isso. Agora? Não é assim, cala a boca, você vai para a direção. É o que eu digo, por que a criança sai correndo quando toca o sinal? Primeiro, tem sinal, não, ela está presa ali, ela está na grade, tem sinal, tem grade, tem câmera, você parece que está lidando com um grupo de jovens delinquentes, são crianças de 10 anos. Quando toca o sinal, elas saem desembestadas da sala, enfurecidas. Quando o sinal toca de volta, elas sobem assim. Desse jeito. Porque o perigo, cara, demoram 3 horas para subir 2 degraus. Por quê? Porque ela vai voltar para a gaiola. Só que esse trabalho, ele é necessário. Porque se essas forças não forem... Se você não aplicar força sobre essa força, a ordem estabelecida desmorona. Desmonta. Fazer o boleto. Desmonta. Bom, meus amigos, mais uma vez, a todos, Cássia, Márcia tá aí. Muito obrigado, Rafa, Alex, Manuel, bom conhecê-lo, viu, meu irmão? Valeu, gente. Grande abraço. Valeu, Falou, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Tchau.